Paz, Senhor, irmãos, daqui Mimoso Rema, e sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Only Jesus, canal YouTube Cristão Moçambicano. Estamos aqui para apresentar, esse que é o último vídeo da série, daqui da Páscoa, que estivemos aqui a produzir para abençoar as vossas vidas e nos levar a refletir um pouco a respeito do nosso posicionamento como cristãos com relação à Páscoa, mapearmos a Páscoa e, em função disso, procurarmos aprender alguma coisa útil. E deixa feito também pedir desculpa porque alguns vídeos não foram lançados a tempo. Nós tivemos uma série de problemas técnicos que nos limitaram, mas aqui estamos a entregar a série completa, então acompanhem que vocês vão ser muito, mas muito abençoados. Então não se esqueçam de se subscrever no canal e deixem aí o vosso feedback, como é que está a série, como é que foi a série toda, e que Deus possa ricamente abençoar vocês. Acompanhem o vídeo. Saudar os queridos amados irmãos com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, começar por me apresentar. Eu sou Luciano Ruiamitambo e graças a Deus estou aqui para poder dar continuidade àquilo que é a série sobre a Páscoa, e hoje estaremos aqui falando do clímax desta série, que é a ressurreição. Só de forma breve convidar os amados para olharmos a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, no seu versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, em parte, nós encontramos aqui uma informação de quem será salvo. Quem que será salvo é aquele que crê no seu coração. Crê o quê? Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E não só crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas também crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Páscoa não teria significado se não houvesse ressurreição. Então, a ressurreição como o clímax, como o ponto mais alto daquilo que é o evento da Páscoa. Porque nós sabemos perfeitamente que a Páscoa, ela tinha como finalidade resgatar o povo, a humanidade, da escravatura. Então, falar da Páscoa, falar do clímax, a ressurreição, é falar da vitória. Não se pode falar da ressurreição sem falar da vitória. Então, a ressurreição nos dá uma esperança, uma certeza. Encontramos um motivo para confiar, encontramos um motivo para continuarmos a caminhar. Então, a ressurreição vem validar, vem comprovar que de fato vale a pena acreditar. Mas, entretanto, acreditamos que há pessoas que, mesmo havendo esta ressurreição, ainda encontram-se num obstáculo de crer. O que significa ressurreição? O que significa ressuscitar? Ressuscitar significa reviver, ressurgir, tornar a viver, reviver. Estamos a falar que a pessoa foi vivificada. Aquele que estava morto ganhou vida. Então estamos a falar que aquele que estava aprisionado, olhando para aquilo que é âmbito da Páscoa, ele ganhou liberdade. Então Cristo, quando ressuscitou, ele estava a mostrar para a humanidade que a humanidade poderia tornar a ter vida, aquela vida abundante, pelo qual Deus planificou que toda a humanidade, na verdade, tivesse uma vida eterna. Por isso, em João 10, no seu versículo 10, Jesus mostra-nos que ele veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. Porque é impossível que uma pessoa te dê uma coisa que ele não tenha. Nós damos aquilo que nós temos. Então Jesus, em si próprio, ele tem a vida abundante. Então ele, ao ressuscitar, estava a mostrar à humanidade que aquilo que ele tem, que é a vida abundante, a humanidade também pode ter essa vida abundante. E ele pode dar à humanidade, pode dar às pessoas, aqueles que creem nele. Então, olhemos para Mateus capítulo 28, a começar mesmo dos primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. A outra Maria que é referida é Maria, mãe de Tiago. Era necessário que Jesus Cristo vencesse a morte, e isso Jesus Cristo deixou bem claro. E nós podemos olhar para esta grande verdade em Salmos.
capítulo 16, versículo 10, a palavra do Senhor diz que o seu santo, ele não iria permitir que o seu santo visse a corrupção, que a sua alma permanecesse no inferno. Está a dizer que a alma de Jesus permanecesse no Hades, nas partes mais baixas da terra. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi aquele que desceu às partes mais baixas da terra e foi o mesmo que subiu ao alto. Quem é aquele que subiu, senão aquele que também desceu às partes mais baixas da terra? Então, mostra-nos que a ressurreição é o maior invento e a maior esperança que os crentes têm, que os cristãos têm, é a ressurreição. Se não houvesse ressurreição, o cristianismo não seria cristianismo. Eu afirmo isto. Por quê? Porque de fato a ressurreição é a prova clara de que todo aquele que crê em Cristo vencerá a morte, não permanecerá morto. É a prova clara de que todo aquele que crê em Cristo tem certeza de uma vida abundante. Irmãos, permitam-me vos dizer uma coisa: todo aquele que é cristão, se não houvesse ressurreição, então a nossa esperança seria vã. Se não houvesse ressurreição, o cristianismo não seria cristianismo, porque na verdade é cristianismo. Porque Cristo venceu a morte. A morte é o resultado do afastamento do homem de Deus. A morte é o pagamento pelo trabalho que o homem faz. Qual é o trabalho? Pecar. Quando o homem peca, quando o homem pecou, ele recebeu algo. Isso que ele recebeu é a morte. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 6, no seu versículo 23. Então, a humanidade, os seres humanos, eles ganham vida abundante por intermédio de Cristo. Por isso está escrito no texto que nós tomamos como base que se com tua boca você confessar e em teu coração você crer que o quê? Deus, Pai, ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. A pergunta seria: quem será salvo? Quem será salvo é aquele que crê em Cristo como Senhor da sua vida e crê que Deus, Pai, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque na verdade o ressuscitar Jesus dentre os mortos estava dizendo que o problema do pecado já está resolvido. Porque, irmãos, o grande problema do pecado é morte. Foi o que aconteceu. O próprio Deus em Gênesis diz assim: se comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Mostrando-nos que se o homem desobedecer, teria morte. Então, olhando aqui para aquilo que é este invento da Páscoa e tudo isto, nós acabamos entendendo que na verdade a ressurreição foi a grande prova do poder de Deus, da solução de Deus para a raça humana. Vejamos aqui, a palavra ainda nos diz que este homem, quando entrou no sepulcro, ele viu que o corpo de Jesus não estava naquele lugar e ele creu por quê? Porque as escrituras afirmam isso, que Jesus, ele ressuscitaria, aleluia, como nós conseguimos ver aqui, o versículo 9, diz aqui que os discípulos tomaram uma atitude diferente, o versículo 10, diz que eles ausentaram-se, eles saíram e foram para as suas casas, mas houve uma atitude muito diferente da parte desta mulher. A atitude foi de perseverança. O versículo 11, veja que esta mulher sabia que Jesus era dono da vida dela, porque palavra Senhor quer dizer dono. Então ela reconhecia que Jesus era o dono da vida dela. Todo aquele que é cristão precisa de reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dela. Assim como a Maria Madalena, ela reconhecia que Jesus era dono da vida dela e tudo o que ela queria era estar com Jesus. E vejam quão grande privilégio esta mulher achou. Vejam quão grande graça essa mulher achou. O versículo 14 diz-nos aqui: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Veja que esta mulher, tudo o que ela queria era estar com o Senhor. Este tem que ser o desejo dos cristãos, estar com Jesus. E o versículo 16 mostra-nos a resposta de Jesus. Então, Jesus não só era, na vida desta Maria Madalena, dono da vida dela, era mestre dela. E ela disse: mestre. Ela reconheceu a Jesus. E Jesus deu uma grande missão a esta mulher. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: não te detenhas, porque ainda não subi, aleluia, para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Jesus deu uma missão a esta mulher. A missão dela sair com boas novas
sair com boa notícia e levá-la para os discípulos, levá-la para aqueles todos que criam nele, em Jesus Cristo. O versículo 18 diz que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhe dissera isso. Maria saiu e foi anunciar. Hoje em dia há pessoas que vedam, tentam impedir que as mulheres anunciem a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que as mulheres podem anunciar, como Jesus próprio mandou aqui que elas fossem anunciar. E elas foram, ela saiu e foi divulgar isso, foi trazer essa boa notícia. Afinal, o que é evangelho? Evangelho é a boa nova, e ela saiu para dar uma boa nova, que Jesus havia ressurgido dos mortos, ele havia ressuscitado. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele ficou por um bom espaço de tempo cá na terra, sendo visto pelos discípulos. E um desses dias em que discípulos estavam reunidos, nós conseguimos entender aqui que Jesus apareceu no meio desses discípulos e saudou-lhes, disse: paz seja com vocês, tenham paz, tenham ânimo, alegrem-se. E nós vimos que houve esta atitude de alegria no coração dos discípulos por terem visto o Senhor Jesus. E Jesus disse para os discípulos no versículo 21: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por quê? Jesus veio ao mundo com o objetivo de resgatar a humanidade, de salvar a humanidade. E ao ressuscitar, estava consumado aquilo que era o propósito pelo qual Jesus veio à terra, que é de salvar a raça humana, salvar você e eu. E ele, depois de ter cumprido esse grande papel, ele diz para os discípulos: vão, eu os envio para que vocês testifiquem que está consumado, para que vocês testifiquem que já não há motivo de vocês continuarem ainda aprisionados, porque eu venci e vocês também vão vencer juntamente comigo. E vejam que mesmo depois de os discípulos terem visto Jesus ressuscitado, depois de terem recebido a ordem de Jesus, mesmo assim nós podemos ver que houve uma dúvida de um homem que não estava ali com os discípulos, e este homem foi o Tomé. Nós temos aqui vários textos bíblicos que nos mostram essa grande alegria, essa grande felicidade que os cristãos em todos os 4 cantos da terra hoje regozijam-se por ter essa certeza de que Jesus venceu a morte, de que Jesus ressuscitou. Eu e você também podemos reviver. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele nos diz, o Atos capítulo 1, 15, diz: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Irmãos, se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o próprio Jesus disse: da mesma forma que meu Pai me ressuscitou, Jesus Cristo venceu a morte, todo aquele que crê nele também tornará a viver com Jesus. Tornaremos a ter esta vida abundante. Se Jesus ressuscitou, nós também podemos crer que não resta mais dúvida que nós somos mais do que vencedores e somos um povo privilegiado por termos o Senhor ressuscitado. Ao domingo, primeiro dia da semana, Jesus venceu a morte, e todo aquele que crê em Jesus também venceu a morte. Quero saudar e cumprimentar os queridos, estimados e preciosos irmãos na bendita e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui vos fala Vitor Vitorino Cláudio, passando para compartilhar a palavra de Deus com os queridos irmãos. Bom, e hoje nós estaremos aqui a falar